em Isaías, capítulo 43, é um texto muito conhecido, um texto profético e que abala as nossas estruturas. Toda vez que alguém manda eu abrir Isaías para me dar uma palavra, eu já fico, ai Jesus, lá vem. Mas eu relutei de usar esse texto, porque eu falei, poxa Senhor, hoje tira o cajado da minha mão, porque toda vez que eu subo, eu acabo confrontando, eu acabo exortando, eu acabo falando de coisas que mexem muito. Deixa ser um culto leve, de amor, meigo, assim. Aí Jesus falou, tá bom. E lá estamos nós, Isaías 43. Vamos ler com versículos picados, tá? Vamos começar do 5. Diz assim: não temas, pois, porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Ordenarei ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo o que é chamado pelo meu nome, que criei para minha própria glória e alegria, e aos quais dei forma. Fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz Yahvé, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e creiais em minha pessoa, e entendais que eu sou Deus, e que antes de mim nenhum Deus se formou, tampouco haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. 13. Desde toda a eternidade eu sou, e não há nada nem ninguém que possa fazer escapar algo ou alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? 18. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra que já está para acontecer. Diga comigo, uma nova obra. Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Diga comigo, para que proclamasse a minha adoração. Algo novo. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Quando eu pensei, Senhor, o que eu vou falar para as mulheres? Quando eu coloquei em oração essa pauta, vamos dizer assim, eu pensei, muitas mulheres estão feridas, muitas mulheres estão cansadas, desanimadas, muitas mulheres estão sozinhas, muitas mulheres estão insuficientes, estão se sentindo insuficientes, como mães, como esposas, como profissionais e como servas de Deus, consequentemente. Eu poderia agora pegar e pregar sobre isso, sobre essa estação de feridas, cansaço, insuficiência, porque há palavras sobre isso, palavras de ministração de cura. Mas eu estava dividindo com uma amiga e ela me fez uma pergunta, ela falou, amiga, será que a igreja está, presta atenção nisso, realmente tão doente que quando nós vamos falar para mulheres, sempre temos que ter essa pauta, cura? E aquilo foi uma flechada em mim, porque assim, eu estava pronta para falar sobre isso. E eu falei, uau, vamos ouvir alguém falar na sua vida, porque na minha eu deixo as pessoas falarem, pelo menos que sejam instrumentos para eu filtrar. E eu fui orar naquela hora e eu disse, Deus, eu estou enganada, eu estou falando algo do meu coração. Ele falou assim, você está vendo algo que você está vendo, é real, é legítimo, você está querendo falar sobre isso, mas eu quero algo novo, eu quero avançar, eu quero ser pontual na cura, mas para que haja um avanço. E eu fiquei lendo muito sobre isso, e eu pensei,
Se é legítimo estarmos cansadas, feridas, insuficientes, sozinhas, por que nós estamos fazendo escolhas sempre assim? Porque parece que no último seminário que nós tivemos, nós ouvimos sobre isso. E eu peguei um panfleto de 2013, aqui da igreja, Mulheres Curadas para Reinar. Eu falei, gente, a gente só fala sobre isso. Talvez seja o momento de a gente mudar de estação. Mas por que a gente vai ter que mudar de estação fingindo que a gente não está ferida, não está insuficiente? Por quê? Na verdade, vamos precisar ser curadas para avançar. Mas o que nos fará não voltar nesse ciclo vicioso? Porque nós temos feito escolhas que nos fazem ficar feridas. Nós temos feito escolhas que nos fazem nos achar insuficientes. Nós temos feito escolhas que fazem a gente ficar cansada. E o Senhor está querendo que a gente mude de estação e escolha novos caminhos, novos passos, para que não haja mais essas frustrações sobre nós. Obviamente, nós vamos encontrar percalços e obstáculos, mas vamos estar além do que estávamos. As feridas não serão as mesmas, o cansaço não será o mesmo, estaremos adiante. Talvez a gente esteja escolhendo um caminho de compensações. Pode ser. Como assim, Vivian? Por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos, e eu já vou dizer aqui para quem não me conhece, toda vez que eu prego ou dou aula, ou converso em aconselhamento, eu sempre falo sobre filhos, comida, porque eu amo comer. E agora eu entrei na academia. Eu entrei na academia porque eu fiz 40 anos e eu decidi que eu quero continuar comendo. E eu quero também tomar banho sozinha aos 80. Então eu quero ir para a academia. Eu não estou na academia para ficar magérrima. Até porque eu já sei que eu não vou ficar magérrima. Eu não é o meu biotipo. Mas eu estou tão melhor. Eu falo, toda vez que eu olho no espelho, eu falo assim, eu estou muito melhor do que eu poderia estar. É verdade. Porque eu estou fazendo algo além. Está entendendo? Então, ao invés de eu ficar lá parada, chorando, que eu estou ficando cada vez pior, que eu não caibo mais em nada, e que as minhas amigas estão avançando porque correm, porque fazem um monte de coisa, eu falei, eu vou correr também, eu vou entrar nesse negócio, eu vou continuar comendo e postando que eu estou comendo, e depois as pessoas vão falar, mas você não está engordando, porque eu estou na academia. Um exemplo muito raso aqui, só para a gente descontrair, mas o que eu estou querendo dizer com isso? A compensação, né? Eu tive um dia muito frustrado, eu sou uma pessoa que me compenso muito nisso na comida, então eu tive um dia muito cansativo, as minhas crianças me deixaram assim de cabelo em pé, eu sei que é só comigo isso, e aí eu vou, espero todo mundo dormir, gente, é verdade, é real, e quando todo mundo dorme, a minha casa está no silêncio, eu desço as escadas, e vou até a cozinha, e volto dançando, feliz da vida. Eu sento na minha varanda, às vezes tarde da noite, com um copo de Coca Zero, cheio de gelo, e um pouquinho de amendoins. Você está rindo, mas você faz igualzinho a mim, que eu sei. Sim ou não? Compensação. Aí depois eu acordo, apalpando a minha barriga e dizendo, eu não devia ter comido aquele amendoim ontem. Aí eu volto no meu ciclo de tristeza. Traz isso para a sua vida espiritual. Traz isso para a sua vida emocional. Vamos sair do físico. Não podemos continuar nos ciclos de compensações, de coisas que a gente continua escolhendo errado, reclamando da consequência daquilo, mas na hora que a gente tem a oportunidade de dar a volta por cima e fazer diferente, a gente escolhe de novo as mesmas coisas. Você quer sair desse ciclo? Eu decidi que eu quero. Eu não sei qual é a sua questão, mas eu decidi que eu quero ser curada das minhas mazelas, eu vou deixar aqui nesse altar hoje, e eu vou avançar. Vou avançar, eu não quero mais falar das mesmas coisas, chorar pelas mesmas coisas. Eu quero me preocupar com outras demandas maiores para que o Senhor me estique e faça eu avançar ainda mais. E eu desejo que você seja tocado pelo Espírito nessa noite para que aconteça isso de novo. Então, o foco não está mais nas suas expectativas. Pensa bem. Se você quer sair do ciclo, você tem que sair da sua expectativa.
Ai, eu quero me satisfazer, eu quero me descansar, eu quero me alegrar, eu quero... Então, se você continua olhando para si e para as suas vontades e suas expectativas, você não vai sair desse ciclo. Você precisa agora arrumar um atalho, um retorno para você sair dessa rodinha. E a gente vai falar hoje sobre isso. Uma forma de nós sairmos disso é entrega. Qual é o balde que está pesando hoje? O Espírito Santo vai ministrar na sua vida, porque senão vou ter que dar quase 70 e poucos exemplos aqui para ver se algum pega você. Então, tem um balde pesando aí na sua vida que o Espírito Santo já te mostrou ou vai te mostrar. Esse balde cheio de pedras, ou essa mochila pesada, precisa ser entregue para que você não volte nesse ciclo. O Senhor está te pedindo esse balde hoje. Seja uma preocupação, seja uma pessoa, seja um sentimento, tá? Deixe os baldes, deixe as mochilas. Hoje a gente está buscando, as mulheres, né, estão buscando, nós, e eu me incluo nisso, a beleza, os prazeres, as satisfações, ter razão nas coisas, porque a gente está numa sociedade que hoje as mulheres têm voz, então a gente quer falar, porque a gente é muito inteligente, a gente sabe das coisas, e quanto mais eu me expresso, mais eu me coloco, né? Então tem aí buscas pela razão. Tem também a busca pelo poder, que eu não vou exemplificar, porque tem vários tipos de busca de poder, não só são cargos profissionais, mas o poder é, na verdade, uma posição, né? Como você se coloca. E também os nossos direitos. Eu não vou falar aqui sobre empoderamento, mas eu vou entrar um pouco nele, tá? Não vou ficar me atendo a isso, porque eu falei, não, Deus, aí é muita modinha, não quero. Quero falar de coisas novas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está cansada, né, de fazer o errado, sabendo que é o errado, aí a gente se cansa, e aí na hora que a gente tem que fazer o certo, a gente está cansado. Exemplo, meus filhos. Eu tenho um filho de 13 anos, uma de 7 e uma de 2. O meu filho de 13 anos, ele é o gestor da equipe. Eu já falei para ele, você vai ganhar mais, mas você vai ser mais cobrado, porque você já sabe as regras da empresa. Você já estagiou, você já foi contratado. Você não está mais em experiência. Você tem 13 anos. Os 13 anos você já é iniciando a fase adulta. Então, assuma suas responsabilidades. E ele, todos os dias, lá em casa, tem a hora da escovação do dente. E esse exemplo, quando veio à minha mente, eu falei, Senhor, você é muito criativo, Deus. Olha só. Hoje nós somos adultas. Você acha chato escovar o dente? Tá bom, metade acha chato, metade não acha. Mas você deixa de escovar o dente? Você não deixa. Mas você deixava de escovar o dente quando você era criança? Todo mundo deixava. Para com isso. A não ser que você seja neurótica do dente. Aí você é já fora da curva. Aí, hoje, a gente é a neurótica do dente. Mas fomos os que não escovavam. Então, eu chego para o meu filho com 5 anos e começo. Escova o dente todo dia. Já escova o dente, já escova aquela coisa que a gente já sabe. Um dia, ele me aparece com um dente cariado. Cariado. Não era uma carizinha, não, porque ele abriu a boca para jogar uma carne e eu vi. De metros de distância. Ele veio aqui. Eu falei, olha só, meu querido, eu não tenho dinheiro para pagar isso, porque temos outras prioridades na casa. Então, vai sair da sua mesada, porque você foi avisado. E não me julguem. E ele pagou o canal, porque já estava em nível canal. Quantas vezes mais ele esqueceu de escovar os dentes após este dia? Nenhum. Não estou aqui ensinando como fazer o seu filho te obedecer. Estou dizendo, na minha casa funcionou. Eu tenho uma amiga que diz assim, não tem certo e errado, tem o que funciona. Esse funcionou. Então, está sendo aplicado a partir daquele dia. Por que eu estou falando isso? Você cansa de falar a mesma coisa, mas você agora tem uma maturidade de entendimento, porque que hoje, quando você olha no espelho seus dentes lindos, você fala, ainda bem que eu escovei, ainda bem que minha mãe mandou.
né? E a criança não tem essa maturidade. Ela fala, já escovei ontem, porque eu tenho que escovar hoje de novo? Não tem a maturidade. Será que hoje na vida cristã você é a criança ou o adulto? Que vislumbra o futuro e sabe porque está fazendo aquilo que não é legal ou que é um saco fazer? Ou você é a criança que fala assim, mas de novo eu tenho que fazer isso? Mas de novo eu tenho que ajoelhar? Mas de novo a gente tem que fazer devocional? Mas de novo eu tenho que ir para o culto? Mas de novo eu tenho que orar? Mas de novo essa palavra de que eu tenho que me aproximar de Deus? Você é o adulto ou a criança que quer algo novo, quer as consequências boas, mas não se põe a fazer o que precisa ser feito? Cansado de fazer o errado e não está pronto para fazer o certo. Plano do dia. Meu filho, senta aqui. Você tem de 13h, que é a hora que você chega em casa, às 19h, para eu ser legal com você. Vamos organizar a sua tarde, para você não ficar à toa. 13 anos à toa não é bom. E aí fomos lá. Tal hora faz tarefa, tal hora faz devocional, tal hora vê TV, fica livre, lancha, tal hora estuda inglês e tal hora, sei lá, vai fazer alguma coisa. Eu falei para ele assim, há 2 prioridades aqui. Devocional e tarefas para o dia seguinte. Você vai entender por que eu estou contando isso. Aí ele começou, eu deixei escrito lá, 13 anos, tá? Primeiro dia, basquete, chegou da escola, ficou. 490 cestas. Quando chegou depois das 490 cestas, eu falei assim, você já fez as tarefas e devocional? Mamãe, estou cansado. Está cansado porque jogou 490 bolas, que não era o certo. O certo era você ter feito aquilo que eu falei que era o importante, para quando você for jogar as 490 cestas, você jogar só 190. Porque você não pode perder tempo com o que é errado, ou que não é produtivo. Mas você tem que estar pronto fisicamente para estar fazendo as coisas que produzem em você. E deixa o cansaço para que sobre. Vivian, por que você está me falando isso? Eu estou falando isso porque eu fui criada de uma forma em que domingo, em que os dias de estar na presença de Deus com os meus irmãos eram a prioridade. Então você podia sair, fazer uma festa, fazer o que você quisesse, sábado, mas domingo você tem que estar pronta fisicamente. Ninguém deitando no meu ombro, dizia minha mãe. Se deitar no meu ombro para dormir, eu vou fazer assim. E todo mundo vai ver. O que é isso? Traumatizou. Oh, meu Deus, a menina vai se afastar. Não vai querer nunca mais estar na igreja. Não é assim. Porque quando você manda o seu filho escovar o dente, você não está preocupado com isso. Fiz o link agora, você entendeu? Você sabe o que aquilo vai causar. Agora, se você não sabe, se você não acredita, se você não entende, aí realmente você vai começar a pensar assim, deixa, né? E qual o problema? Não tem problema. Um diazinho não tem problema. O problema é o hábito. Mas, Vivian, não cria uma religiosidade? Aí depende de como você vive o que você ouve. Entendeu? São outras questões. Então, assim, trazer, viver, testemunhar e ser devoto. Então, uma criança só olha e entende a devoção do pai quando ele vê que faz sentido. Se ele não vê que faz sentido, ele acha aquilo ali desnecessário. Vamos seguir. A improdutividade, ela traz essa frustração, e é por isso que nós precisamos começar a olhar para as coisas que vão fazer a gente produzir, tá? Então, Jesus hoje quer fazer algo novo, Jesus hoje quer derramar um vinho novo. Aí todo mundo fala, amém, eu quero um vinho novo na minha vida, Senhor. Você precisa, para ser derramado um vinho novo, de um recipiente novo. O recipiente que você está hoje com esse vinho velho que você vai dispensar, ele precisa ser dispensado junto. Você sabia disso? Para o Senhor derramar um vinho novo, que metaforicamente significa novas coisas, novos desafios, novos testemunhos, novas visões, eu preciso estar renovado também. Então, é esse renovo que nós vamos falar hoje. Vamos
caminhar aqui para 2 Coríntios 4, de 8 a 4. 2 Coríntios 4, de 8 a 4, não, 4 de 8 a 9. Diz assim: (8 e 9). Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Olha só, isso aqui é um sinônimo de que a mulher fraca, perseguida, mania de ser enganada, eu sempre fui enganada, isso não existe nas Escrituras. A Bíblia retrata uma mulher forte, valente, tem muitos textos para a gente aqui, principalmente esse que eu estou lendo, dizendo: você vai sofrer pressão de todos os lados, mas você não estará arrasada. Você vai sofrer e ficar perplexa com vários acontecimentos ao seu redor, mas você não vai perder a esperança. São palavras que você já foi lançada sobre você. Você precisa se apegar a isso. Você vai ser perseguida, querida, mas você não vai ser desamparada. Você tem ideia do que significa isso? Eu tive um sonho algumas noites atrás que tinham várias pessoas me perseguindo, me empurrando, e cuspiam em mim, e jogavam coisas em cima de mim, e eu olhava para trás com medo, mas eu continuava andando. Eu acordei assustada, eu falei: Deus, o que é isso? Vou ser perseguida? Já está me avisando? Mas não desamparada. Abatidos, mas não destruídos. Gente, a gente fica abatida comum, natural, mas lembre-se, você não vai ser destruída. O Senhor vai renovar as coisas em nós e nós vamos lidar com essas questões, com esses fantasmas das nossas vidas de outra forma. Recebendo um vinho novo, eu vou olhar para os fantasmas da minha vida. Se você tem mania de perseguição, todo mundo olhou para mim naquele dia e riu de mim quando eu entrei no restaurante. Mania de perseguição. Você tem que lidar com esse fantasma, pedir para Deus levar ele embora, apagar ele, para que você entre no lugar e quando todos olharem para você e rirem para você, você fala: estão sorrindo para mim, porque eu sou iluminada. Mas verdade, legítimo, que você deixe esse balde para lá. Eu vou ser enganada. A mulher que pensa que vai ser enganada, ela está sempre na frente, ela está sempre desconfiando das pessoas. Então, se você parar para pensar, você vive sem paz, porque você não confia em mais ninguém. A pessoa chega para te dar um favor, você fala: que estranho. Está achando que eu sou o quê? Me dando as coisas assim? Eu tenho dinheiro para comprar. E não consegue receber uma bênção, consegue ser presenteado. E o Senhor está falando: abandona esse fantasma, eu quero te dar coisas. E você está se prendendo nos fantasmas da sua vida. Tem outro exemplo legal de um livro que eu li, que o autor do livro disse que estava fazendo uma missão na África com uma amiga. E aí ele falou assim: essa minha amiga, mulher de Deus, estava lá, cara, fazendo as coisas, e de repente a gente foi colocado numa fila de alfândega, numa fronteira, no meio de um deserto, e a polícia estava encurralando todo mundo, tratando mal, tinha pessoas do mundo inteiro ali, e a gente estava com um grupo da igreja, e essa minha amiga estava ali, imprensada junto com todo mundo, e tinha um senhor na frente dela, e o senhor foi chegando para trás assim, e encostou nela. Quando ele encostou nela, ela começou a gritar: você está doido? Encostando em mim. E aí chamou ele de um monte de coisa lá, e ele falou: gente, eu nunca tinha visto aquela mulher sair do espírito daquela forma. Eu falei: tem alguma coisa errada? Não é possível. Ela ficou muito fora de si. E ele disse que deixou ela se acalmar, falou: mas fulana, você não acha que está um empurra? Eu vi a intenção dele, conheço esse tipo de gente. E ele falou, quando ela falou: conheço esse tipo de gente, eu falei: tem alguma coisa aqui, vou respeitar o momento, depois eu vou confrontar. E ele disse que foram depois, acabou a missão, foram para o hotel à noite, depois do jantar ele sentou com ela e falou: querida amiga, o
que aconteceu naquela hora que você ficou tão diferente? Eu nunca vi você daquele jeito. E ela confessou para ele: eu já fui abusada várias vezes. Então, uma pessoa chega perto de mim, eu já acho que é para tocar em mim. Eu já acho que é para me usar. Eu já acho que eu estou sendo enganada ali no meio. E eu realmente fiquei. Ele falou: você precisa abandonar esse fantasma. Você não pode usar o mesmo peso para todas as pessoas. O Senhor quer curar você, para você avançar e olhar para as pessoas como dele. Seja curado. Seja curada. Fantasma, você não pertence mais a mim. Eu estou indo para um novo caminho. Jesus está fazendo algo novo em mim. Eu não quero mais ter a mentalidade de quando eu fui ferida. Eu não quero ter a mentalidade desequilibrada. Eu não quero ter a mentalidade de uma mulher cansada, reclamona. Eu quero olhar as coisas que o Senhor me deu e abandonar tudo aquilo que me faz cansar, que não é o que Ele está me pedindo para fazer. E fazer o que é para ser feito. Como o exemplo que eu dei aqui do plano do dia do meu filho. É para você fazer coisas que o Senhor te chamou para fazer, e você está fazendo tantas outras, e justificando. Gente, eu sei que nós somos motoristas, professoras, enfermeiras, blogueiras, desenvolvedora de conteúdos, e somos também estilistas dos nossos maridos, filhos e tudo mais, de cachorros. Também somos palestrantes, também somos cozinheiras. Somos tudo. O que o Senhor te chamou para fazer? O que o Senhor te deu para fazer? Para de falar que você está cheia de coisa para fazer, porque talvez você esteja encontrando uma necessidade de reconhecimento. E esse seja o seu fantasma. E você precisa lidar com isso. E fala: encerrou. Eu não quero necessidade de reconhecimento. Quando eu for reconhecida, eu vou saber que eu estou sendo reconhecida porque eu fiz algo relevante, mas eu não busquei fazer. Existe uma diferença muito grande. Quando eu faço algo que me foi pedido pelo meu pai, e quando eu faço coisas que vêm de mim, eu me canso. E quando ele me pede para eu fazer, eu não tenho tempo, eu não tenho vigor, eu não tenho entendimento, não tenho visão sobre aquilo. Por quê? Porque o meu coração está em outras coisas. Mas não foi isso que ele pediu. Ele quer novos odres, novos vasos, para que ele derrame algo novo. Então larga todas as coisas que você está fazendo que não foram pedidas para você fazer. Descanse. Eu não sei o que o Senhor te chamou para fazer. Talvez Ele tenha te chamado para estar num cargo alto de um lugar, e isso é legítimo, então não esteja em outro lugar. Talvez Ele te chamou para ficar cuidando dos seus filhos. Apenas isso. Então, não esteja em outro lugar. Eu tenho um testemunho que eu vou contar rapidamente para vocês sobre isso. Eu sempre tive um sonho de trabalhar em empresa e entrei na faculdade já pensando nisso, comecei a estagiar já numa empresa top. Falei: agora, aí Deus é comigo. E na hora que eu estava me inscrevendo para isso, uma pessoa do meu lado falou assim: você vai se inscrever para a Coca-Cola? E lá já é tudo QI, quem indica. Você conhece alguém lá dentro? Eu falei: não conheço. Então nem tenta. Porque essas empresas, aí ele foi falando os nomes e botou ela no meio. Eu conheço porque eu trabalho numa, e aí disse o nome da empresa dele. É tudo, já é a galera panela lá dentro, e os filtros são das faculdades melhores, assim, a nossa faculdade nem vai entrar lá. Eu falei: eu vou me inscrever mesmo assim. E eu me inscrevi. Aí, quando eu fui chamada para a entrevista, o chefe perguntou: você estuda onde? E eu falei: eu estudo aqui. E ele falou: sério? Eu também estudei lá. Gente, era uma faculdade metodista, porque minha mãe e meu pai não tinham dinheiro para pagar. Eu resolvi mudar de curso no meio do negócio, não quis fazer outro vestibular. Depois eu conto essa história. E eu tinha bolsa nessa faculdade, mas ela não era uma faculdade.
E eu falei, vou dar o meu melhor, vou arrumar um estágio numa empresa boa, porque aí vai ser o meu currículo. Eles não vão nem ver onde eu estudo, eles vão ver onde eu trabalho. E o cara me contratou. E eu dei tudo de mim. 7 anos na Coca-Cola, no marketing, aprendi pra caramba. Aí, uma hora eu cansei, falei, não, isso não é vida. Eu quero casar, ter meus filhos, e essa empresa aqui não dá para ser casado e ter filho, não. Então, vou partir para outra. Eu botei meu currículo, plá, já entrou alguém me contratando. Falei, não disse? Esse é o currículo. Entrei em outra empresa, contratada. Gente, eu dava um pio nessa empresa, a segunda, que era menor que a Coca, assim, e aí todo mundo achava o máximo que eu falava. Eu falei, porque a Coca é a Coca. E eu fui me enchendo de mim, achando que eu estava assim, abafando. Aí eu engravidei. Aí a Shalom começou. Porque, não sei se você reparou, o Bernardo tem 13 anos, a Shalom também. E aí Deus falou assim, eu quero você lá na cadeirinha. Eu falei, hã? Eu quero você lá na cadeirinha, com seu pai e sua mãe. Eu falei, mas meu pai e minha mãe não estão nem pastoreando em Niterói, Senhor, estão lá longe. Ele falou, mas eles vão vir. E quando eles vierem, eu quero você lá na cadeirinha. Gente, a cadeirinha tinha 6 pessoas. E o meu pai, ele já fazia o culto como a gente faz agora. E ele falava assim, estamos preparando para receber muita gente. E aí, com 6 pessoas no culto, tinha que ter louvor com retroprojetor, palavra, vir bonita, arrumada. Que isso? Visão. E o Senhor me tirou de uma empresa e me colocou numa cadeirinha. E me deu 3 filhos. E eu não tenho tempo mais para nada. Eu só tenho tempo para falar aqui e para cuidar dos 3 filhos que Ele me deu e do marido, que é o 4º filho. Mentira, não é não. E de aconselhar vocês, e de estudar. Essa é a minha vida agora. E também ir para a academia. Você pensa que eu não fiquei frustrada? Não, fiquei frustrada pra caramba. 6 meses olhando a praia de Botafogo, pensando, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu passava na praia de Caraí, caminhando assim, vou caminhar, tirando onda. Aí sentava no banquinho, caminhava 10 minutos, sentava no banquinho e ficava, eu podia estar lá naquele prédio, ganhando tal salário. Fiquei frustrada. E aí Deus foi movendo dentro de mim, falando assim, eu não te chamei para estar ali. E eu não estou denegrindo ou desfazendo quem está. Por isso que eu disse, se Deus te quer no cargo mais alto de uma empresa, não esteja em outro lugar. Mas se Deus te chamou para cuidar dos seus filhos, da sua casa, e falar, estudar Bíblia, fazer seminário, não esteja em outro lugar. Porque você vai se cansar. Você vai se frustrar. Esteja no centro da sua vontade, não da sua vontade. Somos feitas para reinar, mas reinar não para nós, não para os nossos maridos, não para os nossos filhos, mas para Ele. Para Ele. Porque quando você reina no lugar certo, com a pessoa certa, todos veem o poder de Deus na sua vida e você automaticamente reina. Isso é ser empoderado. Sim ou não? Empoderado não é buscar aqueles itens que eu falei. Porque quando eu falo, eu vou buscar a beleza, sou a mulher mais linda do bairro. Aí o Senhor diz que não seja a trança dos seus cabelos, as joias finas que você usa ou seus vestidos luxuosos, o motivo de você ser elogiada, mas um espírito manso e cordato são o que o Senhor aprecia. Isso quer dizer que a gente tem que ser feia, mulambo? Não. Mas isso não pode ser o meu motivo de ser elogiada. Então, eu não posso buscar isso. Eu quero isso, vou ter isso, mas a minha busca é de um espírito manso e cordato. O que é espírito manso? Está excluído todo mundo que é meio tipo a gente, assim. Fala. Não. Manso é ensinável. É que ouve. É que fala, errei, apaga, volta. Senhor, perdão. Eu quero renovar. Eu quero fazer diferente. Aí vamos para uma segunda parte. Deus não fez clones. Deus fez indivíduos. E Deus fez mulheres únicas. Então, se você olhar para o lado e vir alguém com um tipo de empoderamento de Deus, não deseje para você, porque talvez ela esteja caminhando para o cargo alto da empresa que ela foi chamada. E se você olhar para ela, você vai desviar do seu propósito, que pode ser estar cuidando dos seus filhos. Eu aprendi uma coisa na corrida.
Gente, não fica falando assim, você corre, porque eu ainda estou no processo. Aí eu estou fazendo aqueles hits, sabe, de você dar um tiro assim durante uns minutos e caminhar em outros. Aí eu sempre achava assim, eu vou queimar mais se eu der o tiro na velocidade alta e no descanso um pouco mais alta. Eu não vou descansar nunca. E eu aprendi agora que assim, o meu tiro tem que ser longão. Aí quando eu vou caminhar, eu caminho quase 3, para eu descansar. Foi assim que ele me ensinou. Eu quero 2 minutos de descanso e depois você correndo de novo. Então, eu tenho que recuperar em 2 minutos. Se vira, você vai recuperar em 2 minutos. Aí, agora eu vejo as pessoas correndo e falo assim, pô, o cara está correndo, daqui a pouco está andando assim. Agora eu entendi. Antes eu julgava ele, porque eu não entendia. Está entendendo? Você não pode comparar, você não pode olhar para o outro. Talvez o treino dele seja meio-dia, não porque ele é doido, porque às vezes eu falava, gente, a pessoa correndo meio-dia, é doido. Não é, ele pode estar fazendo um treino de resistência. Tá? Então, você não pode olhar para o lado e ficar tentando entender como que você vai andar. Olha para o seu chamado. Olha para a sua raia. Jesus está te chamando. Vem. Aí você está na raia como? Se você é solteira, você está garota na raia. Então, voa, porque você não tem nada que te impeça. Talvez uma mãe e um pai para dar alguma satisfação. Agora, se você casou, a sua raia já ficou complicada. Porque você tem um marido na tua raia junto com você. Ou você vai abandonar o marido e seguir Jesus. Sacrifício em nome de Deus. Não existe isso. Se ele te deu esse marido, ele vai na raia junto com você. Vamos lá. Agora você está na raia com o marido, um carrinho e 3 filhos, guarda-chuva, sacola de mercado. E qual que é a sua raia? E esse exemplo é muito gostoso. O Augusto pregou, meu marido, domingo passado. Ele ficou a semana inteira mergulhado na Bíblia, orando. E eu cuidando de todo mundo. Dando esse espaço da meditação para ele. Toda vez que ele chegava em casa do trabalho, ele, estou indo estudar. Amém, vai lá, Deus te abençoe. E fazia tudo. Silêncio, o papai está estudando. Gente, vamos cooperar. Botava todo mundo para dormir logo. Aí chegou a minha vez, né? Que eu ia pregar, não no outro domingo, eu ia pregar na quarta. Então, eu tinha segunda e terça. Só que eu já sabendo, já tinha me adiantado com algumas coisas. Mas não falei. Falei, segunda e terça é minha, hein? Tá, meu amor, vai lá. Aí, primeiro dia, sentei, chegou do trabalho, eu falei, cadê ele? Lavando o carro. Eu falei, amor, as crianças estão aqui, não sei o que. Não, deixa todo mundo vir lavar o carro com o papai. Aê! Aí uma alegria que estava assim já. É para te levar no dia da igreja com o carro limpo. Aí tá, e assim vai. São vários exemplos de segunda e terça. Eu falei, poxa, amor. Aí ele falou, amor, Deus vai te abençoar, são coisas que eu preciso fazer. Aí foi no mercado comprar os refrigerantes para a gente hoje aqui. Eu falei, amor, vai lá então, que eu vou ficar meditando aqui, você vai lá comprar. Tá bom, vou lá. Demorou mais de 1 hora para chegar em casa. E aquela hora do banho das crianças para ir para a escola. Quando ele chegou, eu falei, poxa, amor, demorou. Aí ele, amor, sabe o que eu encontrei no mercado? Fulano, ai, tanto tempo que eu não via, ai, eu paguei as compras dele, fiquei com tanta pena, a compra dele era metade da nossa, aí falei, palavra de Deus, foi uma benção, e eu pensando, gente, eu tenho que pregar. Por que eu estou falando isso para vocês? Nessa hora eu falei assim, era para eu ficar muito revoltada, aí eu ficava assim, não, mas eu já passei dessa fase, eu já tive esse momento, quem me conhece sabe que eu já tive esse momento, de falar assim, é um absurdo, você não está olhando para mim. Eu já fui essa pessoa. Depois eu virei e falei assim, Deus, você está querendo me testar. E eu já estou em outro lugar. Sabe o que eu estou achando? Que você não quer que eu estude mais. Porque eu vou falar coisa que não é para eu olhar aqui. Então eu vou relaxar. Já orei, já escrevi, não vou ficar meditando mais não. E fui fazer minhas coisas. Gente, enquanto eu dava banho na criança, vinha uma palavra. Depois, não sei o que, vinha um exemplo. E eu comecei a escrever, rabiscar. Aí ele, você não vai usar o tablet? Eu falei, minha folha está toda rabiscada. Por quê? Porque na hora que eu estava exercendo a minha função, sendo o que eu fui chamada para ser, o Senhor começou a falar comigo. Ao invés de eu ficar olhando para o outro, por que o outro está fazendo, agora eu não tenho tempo. Eu estaria naquele lugar. O lugar do cansaço, do desequilíbrio, da perseguição.
Mas eu resolvi levantar e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Nosso inimigo sabe, ele sabe como é que desestrutura a gente. E aí você acha que ele vai tentar onde? Ah, Vivian, mas Deus vai permitir para te esticar, sim. Agora, se você não estiver focada nele, nesse propósito, você vai se desequilibrar, você vai cansar, você vai murmurar e você não vai ver. Você não vai ser o adulto da escovação do dente. Você vai ser a criança reclamando. Então, não busca viver com poder, mas no poder. Tem uma diferença. Você não vai ficar buscando as fontes de poder. Você vai buscar andar no poder, que é o quê? Fazendo o que Ele te chamou para fazer. É ali que você recebe poder. É na obediência, é na posição da obediência que o Senhor vai começar a fluir nas nossas vidas. Então, talvez hoje, agora é um pouco pesado, tá? Deixa eu até beber uma água. Talvez hoje, homens estejam fora de suas posições, porque nós mulheres estamos ocupando essas posições. Aí eu reclamo que o meu marido não faz o papel dele. E eu que tenho que fazer. Toda vez que eu ouço alguma mulher falando assim, poxa, Vivian, e tal, eu não consigo porque eu quero fazer, mas o meu marido não faz, eu vou lá e faço, né? Não pode. Também tem um testemunho sobre isso. Talvez nós estejamos nos posicionando como sacerdotes e não como colunas, e aí a coluna está vazia, o sacerdote está ocupado por uma pessoa que não foi chamada para ser. Você imagina a bagunça que está isso. Porque tem alguém fora da posição, porque o lugar está ocupado. E o outro lugar que tinha que estar ocupado por essa pessoa que está tão preocupada em ocupar uma posição, foi lá e ocupou a posição errada. Talvez os filhos não estejam honrando seus pais, porque os pais estão ausentes, sendo Deus da vida deles. Isso é muito forte. Isso foi algo que veio quando eu estava dando banho na criança. Eu não posso ser Deus da minha filha. Eu tenho que ser a mãe dela. E Deus tem que ser Deus nela. Eu tenho que apresentar Deus e deixar que Ele seja Deus. O que é ser Deus na vida do filho? É não deixar nada acontecer errado. É não deixar ela frustrada. É não deixar ela desamparada. É não deixar ela nas dificuldades. É ser Deus, provedor. Tudo. Aquele texto que a gente leu, é você ali com seu filho. Não pode. Eu fui muito criada no fogo. Outro dia, a minha mãe, ou não sei, alguém estava contando aqui um testemunho, acho que foi meu pai, dizendo que estava fazendo libertação no Morro do Estado, e chegou lá e pegou um monte de coisa que a pessoa deu, e aí alguém, acho que foi o Tiago, que estava sentado aqui, virou para mim e falou assim, vocês ficavam onde? Eu falei, a gente ia junto, ou ficava com a minha avó, mas quando minha mãe chegava em casa, os sacos de todas aquelas coisas queimadas, a gente via, ficava ali na área até acabar. E, gente, pessoas tinham manifestações demoníacas na nossa frente, a gente com 8, 9 anos, e ninguém falava assim, tampa o olho, não pode ver, a gente via. E quando faltava alguma coisa na nossa casa, porque tivemos o momento também das vacas magras, minha mãe chamava a gente, hoje não tem nada, vamos orar, porque o Senhor da provisão vai nos dar. E aparecia, e todos víamos a mão do Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que quando eu cheguei na fase que todo mundo estava duvidando que Deus existia e se desviando do Senhor, eu lembrava de tudo que eu já tinha visto. Então, por que Deus manifesta? Para que você deixe Deus ser Deus na vida do seu filho. Não deixe ele fora. Você não é Deus. Não poupe. O que Deus está fazendo na sua casa é para toda a sua casa. Talvez mulheres estejam terceirizando a coluna do lar para outras pessoas, porque elas estão ocupadas, fazendo o quê? Sendo sacerdotes, sendo Deus, sendo nada. E agora vem uma palavra aqui
Eu cheguei a orar, eu não estou falando isso para engrandecimento meu não, gente, mas na hora que Deus me disse essa frase, eu comecei a orar em línguas, porque eu não sabia o que dizer. Olha só. Talvez as mulheres estejam terceirizando a coluna dos seus lares e diminuindo a estrutura das suas casas para que uma coluna forte e permanente não seja necessária. Entendeu? Se eu faço uma casa de boneca para minha filha, de caixote, eu não preciso colocar ela com estrutura nenhuma. É uma casinha simples. Tá bom, tá ótimo, brinca aí. Agora, se eu resolvo construir uma casa na árvore, eu preciso de uma árvore com vida, eu preciso fazer uma estrutura, eu preciso de um lugar certo para não cair, aí dá muito mais trabalho. Então, talvez nós mulheres estejamos terceirizando a coluna do nosso lar, que somos nós que temos que fazer, para outras pessoas, só que essas pessoas não foram chamadas para ser colunas das nossas casas. Então a gente diminui a estrutura da nossa casa para essa pessoa poder caber nela. Isso é muito sério. Outro dia eu fui buscar meu filho na escola e eu estava muito correndo. E ele atrasou. Aí eu falei, não acredito. Caramba! Aí fiquei no carro assim, né? Lá vem ele. Com a mochila. Bom dia, tchau para todos, todo simpático. E eu, sentou no carro, falei, seu dia foi bom? Ele, mamãe, meu dia foi maravilhoso, e o seu? Eu falei, foi ótimo. Estou correndo e você demorou. Ele, me desculpa, você está correndo por quê? E eu falei, pô, já estou cheia de comprar. Achei que a gente fosse almoçar junto. E eu, naquela hora, me constrangeu. E Deus falou assim para mim, você está buscando um homem de Deus na escola. Ele é meu. E você está buscando ele para mim. Quando você penteia o cabelo da sua filha, você está penteando o cabelo da minha serva. Quando você dá banho na sua filha, ou você põe os seus filhos para dormir, quando você está corrigindo eles, você está corrigindo um homem e uma mulher de Deus. São soldados combatentes. Quando você sai com eles em direção a algum lugar, você os está guiando no caminho que você segue. Você tem entendimento, Vivian, do que é isso? E eu falei, Senhor, muda muito. Eu não sei como você se sentiu agora, mas quando eu fui confrontada nessa palavra, eu olhei para os meus filhos de forma diferente. Isso não quer dizer que eu não brigo e não saio de mim muitas vezes, mas eu sempre me lembro dessa história. Eu não sei quem eles vão ser. Você tem que olhar para os seus filhos como combatentes do reino, para uma geração que você não tem ideia do que vai ser. Você não tem ideia, eu não tenho ideia, nós não temos ideia do que eles vão precisar viver. E eu vou falar para você, na nossa época a gente fazia um monte de coisa errada, a gente está aqui, todo mundo diante de Deus. Épocas piores precisam de soldados melhores. A época que a gente está vivendo não é melhor do que a época que eles estão vivendo. Desculpa, a época que a gente está vivendo é melhor. A época deles vai ser pior, então eles precisam ser melhores do que nós. Melhores do que nós. Então, às vezes eu falo, filho, mamãe fez isso, errei, olha as consequências disso, olha o que aconteceu, eu não quero você nesse erro, porque talvez não dê tempo para você. E eu fico muito, eu não vou falar brava, porque não sou eu que vou mudar essas condições, mas eu fico muito triste, abatida, quando eu vejo mães largando seus filhos para qualquer pessoa, de frente para qualquer lugar, com qualquer tipo de informação, e depois chegam e dizem, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está fazendo o quê? Nós precisamos ser colunas dos nossos lares, nós não podemos terceirizar a coluna, é intercessão, é joelho no chão, são mulheres que Deus está chamando para agonizar na presença dEle, se encharcar dEle, e a gente está buscando fazer outras coisas que nos cansam, e o que a gente tem que fazer, a gente não consegue.
Sabe como é que Deus fez na minha vida? E eu estou concluindo. Eu vim numa casa, desculpe se você já ouviu essa história, mas eu preciso contar para ratificar talvez na sua vida, mas exemplificar para outras pessoas. Eu vim de uma casa totalmente cristã, evangelística. Meus pais cedo foram já chamados para ministério e não foi fácil, não. Quando todas as minhas amigas estavam indo para lugares legais, e não era pecado, não era um lugar pecado, não, era assim, vamos lanchar em tal lugar. Eu não podia, porque eu tinha que estar com meus pais indo lá para, sei lá, Piabetá, Teresópolis, e todos os lugares que eles iam. E como que eu ia ficar sozinha em casa? Não dava. Na minha casa não podia. E algumas pessoas falavam assim, suas filhas não vão ficar bitoladas, não, porque não é possível. A gente ia para um aniversário outro, mas no dia que tinha que ir, não dava. Era nosso chamado, era chamado da casa. Meu pai sempre fez questão disso. É a casa toda, eu quero todo mundo comigo lá na igreja. Quero apresentar minha família, quero as meninas vendendo CD na porta, vocês vão dar uma saudação, a gente já ia no carro. Vocês vão cantar hoje? Vamos. Vamos ou vamos? Vamos. Quer cantar ou não vai cantar? Porque não é assim, não é assim não. Aí já ia no carro com a menina. Então, quem vai falar para a igreja? Falar o quê, pai? Falar, paz do Senhor, estamos felizes de estar aqui nessa noite. Treinamento. Tá bom, pai, então eu falo. Então tá, então você vai falar. Você vai ler algum texto? Tem que ler um texto. Aí a gente foi sendo treinada com isso. Vender CD, falar com todo mundo, apertar a mão das pessoas, ter uma palavra. Tá bom? Aí eu me casei. Me casei com uma pessoa que veio de uma outra realidade. E eu estava pronta para um homem treinando os meus filhos no que eu acho que é continuidade. E ele, mas por que a gente não pode ir lá? Não, porque hoje a gente tem que fazer isso aqui. Não, mas peraí. Aí eu falei, não estou acreditando. Gente, eu estou contando de um jeito leve para vocês, mas foram várias crises que eu tive. De eu botar meu joelho no chão e falar assim, Deus, eu não errei, eu perguntei para você. E você me deu sinal que era ele. Isso é uma outra pregação. Você me disse que era ele, de um jeito misterioso. Não errei, não. O que houve? E eu continuei orando. Gente, eu orei 6 anos. Ele não era desviado, nem nada, não. Estava na igreja, normal, professor, normal. Ele já contou uma parte do testemunho dele aqui no domingo passado. Mas eu precisava de um homem debaixo do poder de Deus. Precisava de um homem com a visão que Deus estava dando para mim. E eu ficava carregando ele. Você está vendo? Não vejo sentido nisso. Ai, também exagerou, né? Augusto, hoje as crianças não, porque não tinha criança. Augusto, hoje, eu estava assistindo um filme e me senti mal, parei. Para, besteira, vamos assistir. E eu ficava assim, está contaminando a nossa casa. Que contaminando a nossa casa? Para de bobagem. E eu falei, Deus, parou. Estou perdendo meu tempo. O que eu fiz de errado? Eu fiz tudo certo. E eu comecei a fazer o quê? O que eu fui chamada para fazer. Orar pelo meu marido. Interceder. Isso é coluna. Eu não estava orando, eu só estava reclamando e tentando puxar ele para a posição que eu achava que ele tinha que estar. E aí, quando eu fiz isso, abriu-se a caixa musical. O homem começou a ficar sedento pela Bíblia. E eu, amém, Jesus, não falava nada, porque eu ficava com medo de cutucar e dar alguma coisa errada. E ele foi, e orando, e chorava, e veio no apelo, nunca tinha vindo no apelo, e veio no apelo. Se ajoelhou, eu falei, não, agora vai. E aí, todo dia, era um testemunho, e aí eu comecei a ficar cansada, porque ele ficou chato. Eu falava assim, não, lá vem ele de novo pregar, para. Fala para mim, também você não sabe o que você quer, né? Mas deixa eu falar uma coisa. Relacionamento melhorou de um jeito que eu não sei te dizer. E ali eu tirei uma teoria para mim, vou dividir aqui, se você quiser testar, você testa. Não está em lugar nenhum, quer dizer, pode estar na Bíblia e nas entrelinhas. Mas quando o marido se posiciona diante de Deus, e a mulher se posiciona diante de Deus, o negócio acontece. Entendeu? Que às vezes a gente fica tentando resolver coisas sem olhar para onde a gente precisava estar posicionado. Você vai até resolver,
Mas você não vai fazer aquela ressonância para saber onde está o elo do problema e arrancar aquele troço. E aí, foi fluindo, foi encaixando, as crianças foram chegando, Deus foi dando mais filho do que a gente pediu. E eu falei, é para povoar a terra, Senhor. Vamos embora, estou fazendo certo então, né? Sinal de que está tudo bem. Uma brincadeira. Mas eu tive que dar espaço. Aí um dia, e agora sim, é uma conclusão muito interessante. Algumas pessoas acompanharam aqui. Eu passei por um momento na minha vida muito dolorido. E nesse momento, Deus tirou do meu lado tudo que eu tinha, todas as confianças. Eu me sentia assim, eu não sou ninguém, tá? Aconteceu. E eu chorava, falava, Deus, o que estou fazendo? Eu tenho uma direção, uma palavra, estou em cima de palavra, o que está acontecendo? Aí um dia eu estava na areia da praia chorando, falando, Senhor, carrega tudo que não vem de ti, de mim, Senhor, me mostra, sonda. Sabe aquela oração que você faz assim, sonda-me, Senhor, porque eu não sei mais o que precisa mudar, então me mostra. Eu fiz real aquela oração. E eu me lembrei que quando eu fiz essa oração, um dia eu orei ao Senhor e falei assim, Senhor, eu queria orar de verdade o sonda-me, porque às vezes a gente fala assim, sonda-me, Senhor, mas só escaneou. O sonda-me é o mais profundo, não sei se é tomografia ou ressonância, mas é para você ver tudo. Aí quando você fala, sonda-me o Senhor, ele foi assim, agora eu vi o coração dela querendo, vou aproveitar, pum. E me deixou escaneada mesmo, assim. E ele falou assim, isso aqui tem que sair, isso aqui eu arranquei, porque você não vai ver mesmo, então eu já tirei. E eu fiquei sem nada. Aí eu falei, mas eu não tenho mais ninguém. Eu estou dizendo ninguém, gente, é porque onde eu depositava algumas esperanças, né? E aí um dia eu estava deitada na minha cama, eu estava triste. As crianças vinham, ele vinha, falava alguma coisa, tá bom, gente, tá, deixa quieta, não muito quieta. Só ficava assim. Aí um dia Deus falou para mim assim, você precisa ser discipulada. Aí eu falei, mas eu sou discipulada, minha mãe me discipula, meu pai me discipula, minhas amigas me discipulam. Ele falou, discipulada. Gente, sem brincadeira, foi um discipulada, de tipo assim, você não entendeu. Aí eu falei, quem vai me discipular? Aí pensei em outras amigas que eu converso, que são de Deus. Aí ele falou assim, está do seu lado. Aí eu olhei para o lado, quem estava do meu lado? Augusto. Aí eu falei, mas ele já me discipula, ele é meu marido. Não, é do jeito dele, não vai ser do seu não. Porque eu falava assim, Augusto, vamos conversar sobre esse assunto aqui. Eu peguei um livro que eu li, faz muito sentido. Aí ele lia, meio raso. Aí eu, Aí eu não gostava, não falava mais sobre esse assunto, entendeu? Porque o profundo dele... Augusto, era para ser rápido, 15 minutos sobre esse assunto. Não, esse assunto a gente podia estudar uma semana. E ele orando comigo, eu sou mais assim, Deus, em nome de Jesus, está aqui, alegre, não sei o que. Ele falava, Senhor, obrigado, Deus. E eu... Aí uma criança começa a chorar, eu, vai rápido, meu. Obrigado pelo choro, pelas crianças. Aí eu entendi por que eu tinha que ser discipulada por ele, entendeu? Porque Deus queria dar uma amassada em algumas coisas que eu estava me achando dona de mim. É sério, isso é muito sério. Porque às vezes a gente acha que a gente está no caminho certo, que a gente está produzindo, que a gente está fazendo as coisas, que as pessoas estão sendo alcançadas, ou porque você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, mas você tem coisas para mudar o tempo todo. E aí Deus usou meu marido. Gente, era um passo de mágica, ele estava ali o tempo inteiro. E foi o segundo passo que eu dei em direção a Deus, que mudou as circunstâncias da minha casa. E eu não estou com medo de falar isso aqui, não. Porque o que Deus posiciona, as portas do inferno não podem prevalecer. Então pode vir as flechadas, pode vir os percalços, os obstáculos, porque eu já estou num nível com o Senhor que eu sei ser perseguida, irmãos.
vou me abater, vou chorar, mas eu vou me levantar e vou falar, qual o próximo nível, Deus? É isso que eu estou falando. Só que a gente precisa chorar, a gente vai precisar ser amassada, a gente vai precisar perder pessoas, a gente vai precisar ser frustrado, exposto, caluniado. Entendeu? Só que Deus quer derramar algo novo, então larga esses fantasmas para trás e se erga em direção ao que Deus chamou para fazer. Porque quando você está andando dentro de uma palavra de Deus, ninguém vai te parar, só você mesmo. Aí quando o diabo consegue parar a gente, aí pronto. Poxa, ela agora está numa velocidade, cara, que não tem ninguém como parar, ela já entendeu. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar dentro dela. Para com isso, não fala assim não, porque afinal de contas, aí você começa, opa, por isso que você tem que estar no lugar de oração. Deus, estou ouvindo uma voz aqui, é sua ou não? Não estou sentindo, não quero, Senhor, muda. E o Senhor vai lá e muda. Vivian, beleza, tá lindo, maridos, filhos, você está falando aí, eu estou recebendo, mas deixa eu te contar uma história. O meu marido, querida, ou os meus filhos, ou a minha sogra, ou o meu trabalho, o que for. Eu ouvi uma frase essa semana que eu falei assim, eu acho que foi a frase mais impactante que eu já ouvi nos últimos tempos. Você pode achar que não é, mas para mim foi. Se você tentar entender Deus, é porque Ele cabe na sua cabeça. E se você serve um Deus que cabe na sua cabeça, Ele não é digno da sua adoração. E ele ainda falava, o meu Deus não cabe na minha cabeça. O meu Deus, Ele extravasa todo o entendimento. Então, não me importa hoje a sua resposta para Deus. Ah, mas o meu marido. Por isso eu contei esses testemunhos, para que você seja edificado. Ore, persevere em oração. Não desista da sua família, não desista do seu chamado, não desista das coisas que querem te parar, de você tentar abandonar e desvencilhar. Não joga a toalha, não. Solta os remos nas mãos do Senhor. Mas se Ele estiver botando para remar num mar revolto, e se é a palavra dEle, agora eu preciso ser reme, esse percurso aqui, ele vai ser truncado, mas eu vou te dar força e você vai remar, eu estou com você no barco, vamos? E você lá, remando. Você está debaixo da palavra do Senhor. Você sabe que uma hora vai parar. Porque foi Ele que te falou. Agora, quando você está fora, desconectada, buscando os seus prazeres, suas satisfações, e vem esse caminho para te esticar, você não entende. Você acha até que é o diabo. E Deus falou, vamos ter aflições, mas eu venci, você vai vencer junto. Amém? Vamos colocar de pé. O Rodrigo está aí ainda, Jamila? Se tiver, só chamar ele para fazer Quero que você agora feche os seus olhos. A palavra do Senhor, ela é muito mais completa do que um esboço meu aqui. Mas eu queria que você falasse com Ele agora. Tudo aquilo que foi ministrado. Mostre ao Senhor a sua necessidade. Fala para Ele o que você deseja. Para onde você acha que precisa avançar. Se você não sabe, diga, Senhor, eu preciso de luz no meu caminho, clareza nos meus passos, direção para mim. Em nome de Jesus, Senhor. Toca em cada coração. Pelo Teu Espírito, Senhor, que só Ele pode fazer a obra. Só o Teu Espírito pode mostrar, Senhor, a cada um de nós aquilo que nós precisamos largar, aquilo que nós precisamos abandonar, deixar que o Senhor carregue para nós. Então, todo jugo que estiver pesado hoje, que o Senhor venha trocar, que o Senhor venha, Senhor, colocar a sua mão de poder, e que nós percebamos, Jesus, a fidelidade do Senhor para nós,
Que a gente olhe para aquilo que nós precisamos fazer e não para aquilo que nós achamos que precisamos fazer. Em nome de Jesus, Deus, ministra em cada coração. Eu quero te chamar para vir aqui, você que precisa de uma ministração especial. Nós vamos orar por você, vamos te entregar palavra. O Senhor me deu algumas palavras aqui, eu não vou dar daqui de púlpito.